Mesmo na pandemia do novo coronavírus, o agronegócio brasileiro está em pleno vapor. E a tendência é que o setor continue expandindo. Um forte aliado do produtor é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa está trabalhando para aumentar a produtividade no campo a partir de investimentos em culturas mais resistentes às alterações climáticas. Nós temos a honra de receber agora o presidente da Embrapa, Celso Moretti. Bom dia, seja bem-vindo ao Jornal Agro Amanhã. Bom dia, Juliana. Bom dia, Thalita. É uma grande satisfação estar aqui com vocês, aproveitando também para cumprimentar hoje, dia 28 de julho, que é o Dia do Agricultor, a todos os produtores que nos ajudam a produzir no Brasil. Os nossos cumprimentos também aqui, representando o canal Agro Mais. Vocês são o principal público, nosso alvo. É para vocês que a gente trabalha com muito carinho. Então, Celso, um dos objetivos do Ministério da Agricultura é tornar o Brasil autossuficiente na produção de trigo a partir do Centro-Oeste. O Brasil ele já importa atualmente metade do que produz do grão para atender o consumo interno. A gente quer saber como a Embrapa está trabalhando e investindo nas pesquisas do trigo aqui na nossa região Centro-Oeste. Como você colocou, Juliana, o trigo é talvez uma das únicas commodities que o Brasil ainda importa, né? Nós exportamos soja, enfim, milho, outras commodities para café para outros países e o trigo realmente é a única que nós importamos. A Embrapa já vem há alguns anos pesquisando, desenvolvendo variedades de trigo adaptadas aqui ao Centro-Oeste e nós temos tido muito sucesso nesse processo de adaptação, de produção do trigo tropical. Celso Moretti, mais uma vez, muito bom dia. É importante falarmos sobre o trigo aqui na região Centro-Oeste e falarmos também dos desafios para isso. A gente tem aqui, por exemplo, aqui em Goiás, a gente tem a época bem definida, né? Uma época bem chuvosa, outra época bem seca. Então, quais são ainda os gargalos para essa produção se tornar ainda maior aqui no Centro-Oeste? Nós temos basicamente variedades que se adaptam bem à produção de sequeiro, quer dizer, sem necessidade de irrigação, assim como nós temos outras variedades que também vão muito bem na produção irrigada, né? Existem produtores aqui no entorno do Distrito Federal, né, em Goiás, né, que em trigo irrigado já chegaram a colher mais de 8 toneladas por hectare. O Brasil hoje tem algo em torno de 2 milhões e 200 mil hectares de trigo plantados, dos quais 200 mil hectares aqui nos cerrados brasileiros, quer dizer, aqui em Goiás e no Triângulo Mineiro, e a Embrapa já demonstrou, né, que nós podemos dobrar a produção de trigo, dobrar a área produzida de trigo no Brasil com tecnologia. Para isso, obviamente, nós temos que ter um planejamento, né, forte com os produtores de semente, para que eles possam, enfim, ter as sementes disponíveis na hora de produzir. Celso, e qual é a produtividade atual do trigo aqui na região Centro-Oeste, com as novas tecnologias desenvolvidas pela Embrapa também? Qual é a expectativa de crescimento? Olha, varia bastante, né? Se você pensar no trigo de sequeiro, a gente tem aí uma produtividade média que varia de 2 a 3,2 toneladas por hectare. Já, como eu disse, o trigo irrigado, né, materiais que são adaptados aqui aos cerrados e são irrigados, podem passar de 8 toneladas por hectare. E acho que é importante mencionar, Juliana e Thalita, para aqueles que nos acompanham aqui nesse nosso programa, que esse trigo ele tem um teor de proteína mais elevado do que o trigo que é produzido em outras regiões do país, inclusive em outras regiões do mundo. É chamado trigo-pão, ou seja, ele se presta muito bem para a panificação, para a produção de pães, doces, bolos e massas. Então é um trigo de excelente qualidade. Celso Moretti, ainda sobre esse assunto, nós gostaríamos de saber se a Embrapa tem recursos suficientes para tornar esse possível ambicioso projeto do trigo. Como você falou, a gente ainda importa o grão e aí quando seria possível a gente imaginar essa autossuficiência na produção e no abastecimento, no consumo?
Na verdade, esse projeto já é um projeto que nós estamos desenvolvendo há alguns anos, né? Nós, obviamente, sempre estamos buscando complementar o orçamento da Embrapa, que é uma empresa pública, com recursos por meio de parcerias do setor privado, mas nós entendemos que a tecnologia ela está aí, está disponível. É uma questão, obviamente, de nós termos um planejamento e termos políticas públicas que assegurem. Obviamente, se nós aumentarmos essa produção, se os produtores realmente investirem nessa produção, que nós consigamos ter, enfim, uma tranquilidade para que ele possa comercializar aqui no Brasil. Vamos falar agora sobre investimento financeiro nas pesquisas desenvolvidas pela Embrapa. É importante nós falarmos sobre o repasse do orçamento do governo federal para vocês. Qual tem sido esse valor atualmente? Ele é suficiente? E quais são as projeções para os próximos anos? O ano passado, por meio de um trabalho muito bem coordenado e orientado pela nossa ministra Tereza Cristina, e acho que é importante mencionar também aqui o apoio que nós tivemos do Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, nós conseguimos confirmar o orçamento da Embrapa para 2020 na casa de 3,7 bilhões de reais, né, que é um orçamento que ele praticamente tem se mantido com um pequeno aumento vegetativo, aí, talvez de 2% ao longo desses últimos anos. Nós sabemos que o Brasil e o mundo passam por um momento difícil, que é o momento da pandemia do novo coronavírus, e nós estamos trabalhando para que seja possível a manutenção desse orçamento para o próximo ano, o ano de 2021, para que o agro, né, que, enfim, é um dos setores mais pujantes da economia brasileira, e eu não tenho dúvida que vai ser um dos motores dessa nossa recuperação, possa contar com as tecnologias da Embrapa, né, para ser cada vez mais competitivo e sustentável. Celso Moretti, superado esse assunto do orçamento e do Centro-Oeste, a gente vai lá para o Nordeste agora, porque outro objetivo do Ministério da Agricultura é alavancar o setor agrícola do Nordeste. E aí eu te pergunto como estão sendo conduzidas as pesquisas da Embrapa na região nordestina. O governo federal, por meio do Ministério da Agricultura, lançou ano passado o programa Agro Nordeste, né, que visa fomentar e apoiar o desenvolvimento do setor rural, agrícola, da região Nordeste brasileira. A Embrapa tem 5 unidades de pesquisa localizadas ali, né, no Nordeste brasileiro e trabalha com as mais variadas cadeias produtivas, né, que vão aí desde a parte de fruticultura tropical, passa por a parte de caprinos, ovinos, agroindústria tropical, né, até ali na região do meio norte, no Piauí, no Maranhão, no sul do Piauí, Maranhão, com a produção de grãos. Então, é uma região que tem grandes possibilidades, né, e a Embrapa está ali presente, contribuindo para o desenvolvimento da agricultura no Nordeste. Ainda falando de Nordeste, Celso, com a recente transposição de uma parte do Rio São Francisco, no Pernambuco, a Embrapa pretende desenvolver melhores condições de pesquisa, testar novas tecnologias nessa área agrícola tão destacada, né? Porque a gente sabe que essa região do Pernambuco já tem uma produção elevadíssima de uva e outras frutas, e agora com esse novo trecho do São Francisco, eu acredito que a equipe da Embrapa esteja com projetos de pesquisa e de inovação acontecendo ou prestes a acontecer. A questão da água ela é crucial para a agricultura, né? Se nós pensarmos, por exemplo, uma folha de alface tem 97% de água, né? Então, você ter água é crucial para a agricultura brasileira. Obviamente que nós temos desenvolvido pesquisas tanto para a agricultura, para a fruticultura irrigada, e acho que você, Juliana, deu um exemplo interessante que é realmente o polo de produção do Vale de São Francisco, ali em Petrolina e Juazeiro, que é uma região extremamente pujante,
né, da fruticultura irrigada, que inclusive exporta, né, para a Europa, para os Estados Unidos. Então, a chegada da água, né, por meio da transposição do Rio São Francisco para outras regiões, vai realmente contribuir, né, para que algumas atividades que eram totalmente dependentes de sequeiro, né, possam se beneficiar da água disponível e alavancar a produção de alimentos naquela região. Presidente, o senhor falou sobre Petrolina e Juazeiro e ainda nessa região, um dos problemas ali é a mosca das frutas, que é uma das principais pragas por ali naquela região. Quais as tecnologias que a Embrapa tem criado para resolver esse problema? Thalita, esse é um enorme desafio, né? A mosca das frutas é um problema sério na região, né? E a Embrapa, junto com seus parceiros, vem ao longo dessas últimas décadas, na verdade, desenvolvendo tecnologia para o controle da mosca das frutas, né? Então, nós temos um conjunto de práticas, né, que vão desde o uso de iscas tóxicas, né, que atraem o inseto e contendo inseticida e depois, obviamente, o inseto morre ali naquela isca. Nós temos o uso de controle biológico, ou seja, nós temos predadores, né, que atacam e, enfim, parasitam a mosca das frutas. Nós temos o que nós chamamos, que é o controle biológico, nós temos o que chamamos de captura massal, né, que é você colocar na região onde é alvo do controle da mosca um outro alimento que seja mais atrativo, né, para a mosca das frutas, para que ela, enfim, seja atraída para aquela planta e não ataque, né, o seu pomar. E tem também a tecnologia do macho estéril, né, onde nós liberamos numa determinada região machos estéreis que vão competir, né, com os machos férteis e vai reduzir a população do inseto. Então, na verdade, são várias estratégias que são ali utilizadas para que a mosca da fruta fique sob controle. E no mercado internacional, quer dizer, nas frutas que são exportadas, né, para o mercado internacional, sobretudo nos Estados Unidos, né, nós fazemos o tratamento térmico dos frutos, principalmente para manga, né, onde nós colocamos os frutos ali dentro de um tanque com água aquecida, que permanece durante um tempo, que é suficiente para matar a larva das frutas, da mosca das frutas, então impedindo que esse inseto vá para outros lugares do mundo. Celso, sobre a crise mundial que nós estamos vivendo, a pandemia do novo coronavírus, de alguma forma, afetou as pesquisas da Embrapa? Houve algum prejuízo para os estudos? Na verdade, o que nós fizemos, Juliana, desde quando a pandemia, lá no dia 11 de março, foi declarada pela OMS, nós estabelecemos um plano de contingência, onde a maior parte dos nossos colaboradores foram trabalhar em home office, quer dizer, o teletrabalho, e uma parte pequena no início ficou em revezamento. A partir do momento que nós fomos compreendendo melhor a forma de conviver, né, que eu chamo do novo normal, com essa pandemia do novo coronavírus, nós fomos aumentando o número de colegas em revezamento, né, para que os trabalhos que nós temos nas unidades, são 43 unidades em todo o território brasileiro, né, que tem plantas, tem animais, enfim, experimentos montados, quer dizer, nós não podemos deixar ali nem perder os experimentos com plantas e nem, obviamente, deixar os animais morrerem. Esse revezamento, né, essa ida periódica dos nossos colegas permitiu que, ainda que com uma velocidade um pouco menor, né, mas que nós dessemos continuidade aos trabalhos de pesquisa da Embrapa, inclusive disponibilizando tecnologias, como foi o caso desse ano, no nosso aniversário de abril, nós disponibilizamos uma série de tecnologias novas para as diferentes cadeias produtivas no Brasil. Presidente, nós sabemos que a Embrapa é referência nos estudos, é uma produção tecnológica voltada para o produtor rural. E nesse sentido, eu gostaria de saber do senhor quais são os parceiros internacionais que colaboram com os estudos da Embrapa. Internacionalmente, há essa troca de informações? Algum país bebe na nossa fonte? Thalita, tem vários, né? Nós temos basicamente dois tipos de cooperação. Nós temos uma cooperação que é a cooperação internacional científica,
Então, nós temos um escritório da Embrapa nos Estados Unidos, uma parceria com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Nós temos 8 pesquisadores no território americano, então nós acompanhamos e trocamos experiências com os pesquisadores americanos. Temos também um escritório na França, em Montpellier, que cuida, então, das nossas parcerias com instituições francesas e europeias. Então, nós também acompanhamos esse caminhar da ciência na Europa. E nós temos um outro tipo de cooperação, que é a cooperação técnica, onde nós, por meio de parcerias com governos ou com agências internacionais, cooperamos para o desenvolvimento da agricultura e da segurança alimentar, sobretudo em países menos desenvolvidos, né? Então, ou ainda em desenvolvimento. Então, na África, nós temos ações que desenvolvemos em países africanos, aqui na América Latina também, e eu tenho advogado que o Brasil precisa ter uma presença mais forte na África, porque é o continente que está no meio do caminho entre o Brasil e o nosso principal cliente do agronegócio hoje, que é a China, o Sudeste Asiático. Então, é muito importante que nós tenhamos parcerias, trabalhos sendo conduzidos ali no continente africano. Celso, antes de encerrarmos a nossa entrevista, por favor, deixe uma mensagem em homenagem aos agricultores nesse dia tão especial. Com grande prazer. Nós vivemos um momento muito difícil no mundo e também, obviamente, no Brasil, em função dessa pandemia do coronavírus. E o que a gente observou é que, apesar de todas as dificuldades, não faltou alimento na mesa dos brasileiros. E se tem alguém que a gente tem que agradecer é o agricultor, que, enfim, continuou trabalhando, continuou muitas vezes ali se arriscando, né, tendo que levar seus produtos para os entrepostos, para os supermercados. Então, um agradecimento muito especial de todos nós, a todos os agricultores do Brasil, que garantem o alimento, garantem a segurança alimentar, não só da população brasileira, mas de outras partes do mundo. Muito obrigado. E os nossos parabéns também, meu e da Thalita e de toda a equipe do canal AgroMais, aos agricultores brasileiros. Celso, muito obrigada pela entrevista, por participar aqui com a gente do Agromanhã. Até mais. Eu que agradeço, um grande prazer. Obrigado.